Vamos continuar então com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Hoje nós começamos o programa mais tarde, bem mais tarde, porque estávamos sem internet. Então, até resolver o problema, por isso que atrasou por volta de 15 minutos. Então, vamos começar aqui a leitura. O subtítulo da aula é Seja exclusivo e direcionado. É uma aula de Om Vishnupada, Silabhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj, no dia 18 de janeiro de 2020, parte 8 da aula. Essa aula foi dada em Bengali, transcrita e traduzida para o inglês, agora vamos lê-la em português. Então ele começa falando assim: eu já lhe disse antes, e estou dizendo agora novamente, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que ele quer dizer com isso? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Suponha que você esteja fazendo um sacrifício de fogo, yagna, para o fogo queimar. Você deve colocar ghee no fogo, mas se você colocar água, uma colher de água e uma de ghee, o que vai acontecer? E depois novamente uma colher de ghee e uma colher de água, você pode fazer um sacrifício de fogo? Assim é a pergunta de Silachara Maharaj. O fogo vai queimar? É a pergunta também. Não, não vai queimar. A vida espiritual também é assim. Então, Silachara Maharaj está falando o quê? Quando você faz um sacrifício de fogo, né, numa cerimônia, a nossa missão, ela faz sacrifício de fogo em algumas circunstâncias. Não tem casamento, não tem várias coisas que a maioria das pessoas fazem, né? A cerimônia de fogo, a nossa missão é quando alguém vai receber, o homem vai receber a iniciação de Brahmani, ele participa da cerimônia de fogo. Quando é uma iniciação de sannyasi, também, ou de brahmachari, aí se faz uma cerimônia de fogo, né? E na Índia, Silachara Maharaj falou que numa cerimônia de abandono do corpo, na cerimônia de abandono do corpo, não há necessidade nenhuma de fazer cerimônia de fogo. Srila Govinda Maharaj falou isso. Mas como o pessoal da Índia, ele é muito ligado nisso, os hindus, eles são muito ligados nisso, então Silachara Maharaj falou que ele fazia, mas nós não fazemos aqui. Falando em cerimônia de fogo, nós vamos fazer, né, uma cerimônia de abandono do corpo, é chamado Vaishnava Seva. Vaishnava Seva é um festival para os Vaishnavas, um festival de serviço para os Vaishnavas. Então, como que funciona isso? A gente pega, oferece a comida no altar, depois a praçada vai para todos os devotos, inclusive para a pessoa que abandonou o corpo, para a alma da pessoa que abandonou o corpo. Se ela já comeu, honrou praçada. Se ela nunca honrou praçada, aí corre o risco dela não aceitar, a alma não aceitar. A gente fala uns mantras para a alma vir no local e ela aceitar a praçada. Mas se ela nunca honrou praçada, a gente evita. Então, mas não tem problema nenhum. Só de você fazer a oferenda para Krishna, faz o arati, faz a oferenda da boga, distribui para os devotos, a alma vai ter um benefício enorme espiritual. É diferente da cerimônia que é feita na Índia, chamada Shirada. A cerimônia de Shirada, o que acontece? Quando a alma abandona o corpo, a alma sente fome, a alma sente sede, a alma quer desfrutar. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma oferenda para a alma, mas não que veio do altar. Eles não fazem uma oferenda. Aí, na verdade, é um processo para a mente. É um processo para a mente, não para a alma. Então, oferece-se lá uma comida, enfim, né? Um suco, uma água. Isso é Shirada. Nós não. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. Srila Govinda Maharaj gostou desse nome, ele deu esse nome, é Vaishnava Seva, cerimônia, né? Então, a gente oferece o quê? Praçada para a deidade. Para a deidade, não, desculpa, para a alma.
E não só isso, a gente faz um festival. Aquele que banca o festival, aquele que paga o festival, ele tem um benefício enorme, a gente não tem noção disso. Aquele que dá alimento, né, praçada para os devotos. Krishna adora isso, que você dê praçada para os devotos. Então, por isso também temos o caso de Panihati, né? O festival de Panihati, que Raghunatha Das Goswami, ele não recebia a misericórdia de Mahaprabhu. Ele ia lá e Mahaprabhu não dava. Ele ia lá e Mahaprabhu não dava. Quando ele encontrou Nityananda Prabhu em Panihati, e ele falou, Nityananda Prabhu falou para ele, vem aqui, vem aqui. Ele se aproximou, Nityananda Prabhu falou, vou te castigar. O castigo de Deus, na verdade, é o nosso benefício, né? Não é castigo. Então ele falou, você vai ter que fazer um festival e dar alimento para todos esses devotos, da praçada. E ele era milionário, ele fez aquele festival enorme de Panihati. Todo ano a gente comemora esse festival. E aí ele recebeu a misericórdia de Nityananda Prabhu e, consequentemente, de Mahaprabhu. Então essa cerimônia de Vaishnava Seva, a família banca, os amigos bancam a cerimônia. Eles pagam toda a parte de boga, de flor, de comida para o templo, né, para a deidade. E aí o que acontece? Ele também ele dá uma doação para o templo, né, a família dá uma doação para o templo e para o sacerdote. Isso daí é o praxe, né, é a regra dessa cerimônia. Eu tenho um manual que Srila Govinda Maharaj, ele que escreveu sobre essa cerimônia, né? Mas é isso aí, basicamente é isso. E também o incenso que foi oferecido no Arati para Deus vai para a alma. Mesmo que você não dê a praçada de comida para ela, ela vai receber a flor que veio do altar, ela vai receber o incenso que veio do altar. Que é o remanescente de Deus, também é praçada. Praçada é a nossa comida, praçada é tudo que vem de Deus. E nós vamos fazer essa cerimônia, não nesse domingo aqui, no outro domingo. Esse domingo aqui, que dia vai ser? Hoje é dia 13, né? 13, 14, 15, acho que é dia 16, domingo, né? O Ishan Krishna está vendo aqui para mim. Hoje é 13, 14, 15, 16. 16 é domingo. Então, não vai ser nesse domingo 16, vai ser no outro domingo, dia 23. Dia 23 nós vamos fazer a cerimônia para a mãe da Bimala. A Bimala, a mãe dela, abandonou o corpo, uma devota também de Srila Govinda Maharaj. Madhumita era o nome da mãe dela, é o nome da mãe dela, Madhumita Devidasi. Nós vamos fazer a cerimônia, estão todos convidados a participarem, porque o Vaishnava vindo é mais benefício para a alma. E quem não puder vir, assista online também, né? Vamos fazer no domingo. Eu não sei o horário ainda, mas provavelmente vai ser 18 horas. Então eu vou anunciar isso, fazer um convite e tudo, né? Vou combinar com a Bimala e nós vamos fazer isso. Então, voltando aqui no assunto, a cerimônia de fogo, ela não tem como você fazer. Eles colocam os gravetos assim, né? Colocam os gravetos, aí joga o ghee, aí põe fogo, acende o fogo. Acendeu o fogo, e aí toda hora que fala algum mantra, tudo, né? Joga um pouquinho de ghee para o fogo voltar. Porque, é claro, né? O ghee é combustível, mas é pouquinho, você joga uma colherinha, né? E aí acaba, aí você tem que colocar de novo. Então você mantém o fogo lá durante horas e horas, colocando ghee, colocando... Mas como disse lá Chara Maharaj, se você colocar o ghee uma vez e na próxima colher você pega água, não vai ter cerimônia de fogo, você vai apagar o fogo. Aí não adianta você colocar outro ghee de novo e depois mais um pouco de água. Você coloca mais um pouco de ghee, não adianta, vai apagar o fogo. E a vida espiritual da mesma forma, ele está falando aqui, né? Ele vai explicar melhor, depois eu comento. Não vou antecipar o que ele vai falar. Então ele fala assim: a vida espiritual é da mesma forma. Você deve servir ao seu Guru, Vaishnavas e ao Senhor Supremo com sinceridade e determinação. Unidirecional. É na direção só, é só numa direção. Nós temos que servir os Vaishnavas, o Guru e o Senhor Supremo em uma direção só. Unidirecional e exclusiva. Nós não temos que servir mais ninguém. O serviço ao Guru, aos Vaishnavas e ao Deus Supremo, o Senhor Supremo, Sri Krishna, enfim, Mahaprabhu. Ninguém mais. A sua mente, ela deve ser apontada
em uma direção. Nós vamos falar agora um pouquinho, né, de Arjuna. Outro dia, não sei quem falou, se foi o Vishen Krishna ou se foi o Raghunanda, né, que falou sobre o foco, né? Então, o Arjuna tem uma história, né, que Arjuna estava com, deixa eu me lembrar quem era. Não me lembro se era o Yudhishthira Maharaj, mas enfim, era um dos professores dos Pandavas, né? E estavam, o Yudhishthira Maharaj é um dos Pandavas. Era o professor de armas dos Pandavas, né? Então, aí o professor pegou e falou para os Pandavas, chegou para Bhima e falou, Bhima, tá vendo aquela árvore? Tô. Tem um pássaro lá, né? Não, ele falou, você tá olhando aquela árvore? Sim. O que você vê lá? Eu vejo um pássaro. E o que mais, além do pássaro? Ele falou, eu vejo os galhos da árvore. E o que mais? Eu vejo a árvore. Né? Aí chamou o Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira, que é outro irmão, né? São 5 irmãos, os Pandavas, 5 irmãos. Aí ele falou, e você, o que você vê? Eu vejo o pássaro. E o que mais você vê? Eu vejo a árvore. E o que mais você vê além da árvore? Eu vejo a parte em volta da árvore. Aí chegou para Arjuna, o maior guerreiro, né? Chegou para Arjuna e falou, e você, Arjuna, o que você vê? Eu vejo o pássaro. E o que mais? O olho do pássaro. É o foco. Né? Ele viu o pássaro e o olho do pássaro. Esse é o foco. Né? A gente foca em todo que é lugar. Você vê um vídeo, você fala, que legal, vou assistir isso. Aí você vê outra coisa, aquele livro, nossa, eu vou ler aquele livro. Né? Aí você fala, poxa, me mandaram um mantra aqui, eu vou escutar esse mantra. Não, a gente tem que ter o foco. O foco é o que o Guru fala. Não é isso, aquilo. Cada um vai te mandar fazer uma coisa. É que nem medicina. Quando eu peguei Covid, né? Eu peguei Covid agora dia 1º de junho, né? E aí eu fiquei cansado e tal, né? Não tive nenhum problema muito sério, mas, enfim, muita canseira. Aí a minha prima soube, me ligou, falou, toma esse remédio aqui chinês, porque é muito bom. Aí o outro vem e fala, toma mel com limão. Aí vem o outro e fala, toma isso, toma aquilo. O outro fala, toma aquilo. Mas você não tem que seguir todo mundo, você tem que seguir uma pessoa. Você tem que ter um médico que você confia. Você confia no médico, é o que ele falar, você tem que seguir. Se você não confia no médico, você tem que mudar de médico. Ele fala, toma isso, você vai tomar. Né? Você vai tomar. E o Guru é a mesma coisa. Você tem que confiar em uma pessoa, no Guru, no teu Guru. Se o teu Guru é genuíno, você tem que confiar nele. E se você não confia no Guru, muda de Guru. Você não pode estar com o Guru e falar, será que o que ele está falando é certo? Você nunca pode desconfiar do Guru. Você está ofendendo o Guru. Então, o Guru falou, tem que ser feito. É unidirecional. A direção é o Guru. A gente tem que deixar uma pessoa feliz. Não interessa se a tua mulher está triste, que você está seguindo a devoção, se teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, o cachorro, não importa. Você tem que deixar uma pessoa feliz, o Guru. Não importa se o serviço que você está fazendo está deixando outro irmão espiritual, sei lá, alguém com raiva, alguém que está contra você, não importa. Você tem que deixar uma pessoa feliz, o teu Guru. Porque o teu Guru estando feliz, Krishna está feliz. Então é unidirecional, o serviço é unidirecional, sincero. Nós temos que ter o serviço sincero. E é aquele negócio, se você fizer algo e ao mesmo tempo uma coisa boa e você faz algo que não é bom, né? Você não vai para frente, é como o fogo, né? Se você aceita o favorável e também aceita o desfavorável, você está jogando guia no fogo, combustível, está jogando água para apagar ele. Não sai do lugar. Então, a canção que nós cantamos agora há pouco, né? Invocação especial da Sharanagati para o Panchatattva, lá fala, Bhaktiya Nukula Matra Karjera Suikara. Aceite o que é favorável à devoção. Bhakti Pratikula Bhava Varjana Gikara. E rejeite tudo que é desfavorável à devoção. Todo dia a gente canta isso. Todo dia. Então a gente tem que fazer isso. O Guru falou, isso aqui não é bom para você, para a tua vida espiritual. Você não pode fazer. Aquilo lá é bom, você tem que fazer.
Né? Senão, é o que a Acharya Maharaj falou, você tem um copo, né? Novamente o exemplo do copo, você tem um copo lá, né? E todo dia você põe um pouquinho de água lá, ou leite, algum líquido, né? Você faz o serviço, você está colocando lá, você faz o serviço, você está colocando lá. Mas se você faz algo errado no mesmo dia, ou enfim, no percurso, você está furando o copo. Então, você coloca e sai pelo furo. O mérito sai pelo furo. É tão difícil você acumular mérito, né? Você fazer 16 voltas na Japamala todo dia é difícil. É difícil você participar do Harikata todo dia. É difícil você cozinhar, oferecer a boga e honrar a praçada todo dia. É difícil, não é fácil, né? E aí você perde por uma besteira. Você faz uma besteira e vai lá e faz o furo. Aí você perdeu tudo que você fez no dia. Isso aí é meio burrice, né? É enxugar gelo, né? É enxugar gelo. Você enxuga e não sai do lugar, está sempre molhado. Então isso é burrice. Nós temos que fazer o favorável e rejeitar o desfavorável. É isso que Srila Acharya Maharaj está falando na aula. Esse exemplo do Gui, né? Da cerimônia de fogo. Outro exemplo que eles dão é o banho do elefante. O elefante vai lá, ele toma banho, depois ele rola, ele fica limpinho, aí ele rola lá na terra, se suja de novo. Né? Não interessa o motivo que ele está rolando na terra. Né? Eu falei isso para uma pessoa, ela falou, não, mas é para evitar queimar a pele, sei lá o que a pessoa falou, mas não interessa. Ele tomou banho e é uma analogia do que a gente faz. Né? Então, não é para fazer o certo e também o errado. Então, Srila Acharya Maharaj está explicando isso nessa aula, né? Vamos continuar aqui a leitura. A sua mente, ela deve ser apontada em uma direção somente. Você pode ver muitas pessoas glorificando Durga, Lakshmi, Kali, Ganesha, Senhor Shiva, Krishna e todos os tipos de outros semideuses em suas casas. Em suas casas. Você viu isso? Eu já vi isso muitas vezes, disse Acharya Maharaj. As pessoas, elas criam museus de semideuses e deidades em suas casas. Ele já falou isso em outra aula também, né? Então, as pessoas, algumas têm essa noção. Na Índia é muito comum isso. O hindu, ele adora todo mundo. Ele tem lá os semideus, ele tem várias deidades, ele tem Krishna, ele acha que é todo mundo igual. Não, não é igual. Não é igual. Outro dia vieram 4 devotos aqui, hindus, e eu perguntei para eles quem eles adoravam. E um deles falou, a gente adora Durga, a gente adora Ganesha, a gente adora Krishna, é tudo igual. Ele falou, é tudo igual. Não, não é tudo igual. E como disse lá Acharya Maharaj, tem gente que acha que quanto mais deidade tem em casa, mais murti, mais shila, quanto mais tem, é melhor. Não, não é assim. Krishna gosta de exclusividade. E você adorando Krishna, você adora todo mundo, porque Krishna é a raiz da árvore. Você regou a raiz, você não precisa regar a folha. Você não precisa regar o galho, você não precisa regar o tronco. Você regou a raiz, toda a árvore vai se nutrir. E se você regar só o tronco e não regar Krishna, se você regar só a folha e não regar Krishna, a árvore morre. Não adianta, experimente fazer isso. Pegue uma planta, regue só a folha ou a flor. Ela morre. Você tem que regar a raiz, e a raiz é Krishna. Então, Srila Acharya Maharaj está explicando isso também aqui, é unidirecional. Temos que ter o foco em quem? Em Krishna. E como que vamos ter o foco em Krishna? Nós temos que seguir o Guru genuíno. O Guru genuíno, ele vai falar isso que eu estou dizendo aqui. É Krishna, o foco é Krishna. O foco é Mahaprabhu. O nosso foco é Mahaprabhu, que é Radha Krishna. Então, tem pessoas que têm museus em suas casas. Eles querem agradar a todos, mas é possível agradar
330 milhões de semideuses? É a pergunta de Srilacharya Maharaj. Eles querem agradar Durga, Shiva, Ganesha, Shiva, Kali, Senhor Brahma. Não é possível. Isso aí são o quê? 5, 6, Lakshmi, 6 semideuses. Como você vai agradar 330 milhões de semideuses? Regando a raiz da árvore, agradando Krishna. Todo mundo vai ficar feliz agradando Krishna. É por isso que você só deve praticar a consciência de Krishna. Você só deve cantar os mantras glorificando Krishna, Mahaprabhu, os associados. Você não vai ficar perdendo tempo cantando mantra de Shiva, cantando mantra de Ganesha, cantando mantra de Durga, cantando mantra de qualquer semideus. Não perca tempo. É unidirecional, é para Krishna. Srilacharya Maharaj está falando aqui. Praticar a consciência de Krishna. Praticar a consciência de Krishna é focar nos nomes de Krishna. Se você mudar o Mahamantra, por exemplo, cantar o Mahamantra, tirar Krishna e colocar qualquer outro nome lá, não funciona. Não vai ter o mesmo efeito. Então, o foco é Krishna. Tem um verso aqui que Srilacharya Maharaj citou, que diz o seguinte, é do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele fala o seguinte, você tem que compreender, e aí tem o verso, né? Compreender o seguinte, Shirada é uma fé firme, forte e determinada, de que o serviço a Krishna, todas as ações são realizadas para ele. Sri Chaitanya Charitamrita. Então, nós temos que compreender isso. O serviço é unidirecional para Krishna, para mais ninguém. É só para ele. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. A sua dívida para com o seu pai, a sua mãe, os rishis, que são sábios, os semideuses, todas as dívidas são liquidadas, sanadas, se você servir o Senhor Supremo. Se você servir Deus, você não precisa servir teu pai, você não precisa servir tua mãe, você não precisa servir tua mulher, teu filho, teu marido, você não precisa servir os semideuses, você não precisa servir ninguém, os sábios, ninguém. Servindo Krishna, todo o mundo será servido, todos ficarão felizes. Felizes na alma, né? Porque se você, em vez de servir tua mãe, você vem servir o templo, ela vai reclamar. Mas quem está reclamando não é a alma, é a mente. Nós temos que compreender isso. Uma vez me perguntaram assim, né? Ah, mas a pessoa, por exemplo, eu vou ter karma se eu deixar alguém triste. Eu falei, sim, você vai ter karma. Ruim, se você deixar alguém triste. Ah, mas quando eu venho no templo, a minha mãe fica triste. Acontece isso? Alguns acontece. Para alguns acontece isso. Mas o serviço devocional é supremo. A tua mãe fica triste na mente dela. Mas ela não é a mente, ela é a alma. Você servindo Krishna, a alma da tua mãe vai ser muito beneficiada, não só a sua. Srilacharya Maharaj deu uma aula falando isso. A mãe dele, ele largou a família, né? Srilacharya Maharaj largou a família. Ele saiu de casa, largou a família e foi para o templo. Nunca mais ninguém soube dele. Só foram saber dele quando ele recebeu sannyasi. Aí ele avisou que estava vivo. Fizeram até uma cerimônia de Shirada para ele, porque não era Gaudiya Vaishnavas, fizeram uma cerimônia de Shirava para ele. E aí a família dele ficou questionando, sua mãe morreu, você não estava aqui, né? Ela queria você ao lado dela e não sei o quê. Ele falou, eu fiz o melhor pela minha mãe. Eu servi Deus. O melhor pela mãe, alma, não pela mãe, mente. Nós temos que compreender isso. Quando alguém está triste que você está servindo, é a mente da pessoa que está triste. Mas você tem que servir a alma, você tem que ajudar a alma dos outros, não o corpo. O Ishan Krishna tem uma pergunta para fazer. Deixa eu colocar o microfone para ele. Assim eu não lembro qual que foi a citação, mas quando a pessoa atinge lá, vamos supor, o patamar de servir Krishna diretamente, eu ouvi falar diz que salva algumas gerações. Como que é essa situação? na verdade,
Isso daí, Srila Govinda Maharaj falou e está nas escrituras. E outro dia, assim, tem uma aula de Srila Charnaj que também fala isso, né? Se você entrar em Sharanagati, né, não é servir, a gente não serve Krishna, a gente está no estágio bem inicial. Se você entrar em Sharanagati, entrega total a Deus, né? Se você, não adianta somente você ser sannyasi. Né? O sannyasi, tudo bem, ele é o sannyasi, mas se ele não se rendeu a Deus, ele não vai levar 100 gerações. Ele não leva 100 gerações. Para frente e para trás. Então, se você é um sannyasi, um girihasta, e você se rende a Deus total, você entra em Sharanagati, e consequentemente, entrando em Sharanagati, você vai ter amor puro por Deus. Você vai beneficiar 100 gerações para trás. 100 gerações você beneficia. Veja só, não é somente você. A tua mãe, teu pai, o teu avô, a tua avó, aí já entra 4, né? Tua mãe e teu pai são 2. Só que você tem 2 avós e 2 avós. Então já passa para 4. É uma PG, né? E aí o bisavô já são 8, não é isso? 2, 4, 8. E aí vai indo. E os tios também? Os tios Não. Não, só... Gerações de quem te colocou, quem te colocou, 100 gerações, né? Mas você acaba beneficiando o tio, a tia também, porque eles vão ver você, e só deles falar, meu sobrinho virou Hare Krishna, pronto, ele já está beneficiado. Qualquer na feira, tinha um rapaz, agora ele saiu da banca, né? Eu também não tenho ido mais naquela feira, de terça-feira. E aí eu chegava perto assim, ele me via, né? E ele começava a gritar, Hare Krishna, Hare Krishna. Ele ficava todo animado e começava a gritar, né? Talvez não, ele fazia isso porque eu comprava sempre na banca dele e ele queria me agradar também e tal, né? E eu comprava um volume grande na época, né, dele. Mas, enfim, não importa, né? E ele me via, ele ficava, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. E todo mundo que estava em volta estava escutando ele gritar Hare Krishna, né? E você sabe que o pessoal de feira, eles falam alto e tal, né? Então, quer dizer, só dele ver já está beneficiando ele. E o teu tio, tua tia, teu pai, tua mãe, o teu amigo que fala, ó o Hare Krishna lá, né? Ó o Hare Krishna lá, né? Então, se alguém zombar de você também, né? Ele pega e fala, ó o Hare Krishna lá com aquele cabelo estranho, né? É Namabasa, ele está fazendo Namabasa, mas está beneficiando ele. Né? Então, todo mundo é beneficiado. Mas a família realmente, se você se render totalmente a Deus, toda a família, 100 gerações para trás, eles vão se beneficiar. Né? Isso aí está nas escrituras, e Srila Govinda Maharaj também falou isso. Então, continuando aqui, deixe-me ver onde eu parei. Então, se você servir Krishna, você não precisa servir o pai, a mãe, enfim, ninguém. Ninguém. Mas tem que servir Krishna. Se você se render a Krishna, ele libera você do seu Dharma. Todo mundo tem um Dharma social, um Dharma religioso. Se você se render a ele, ele te libera de todo o Dharma. Por isso que Krishna fala, abandone todas as religiões e renda-se a mim. Mas não é a religião, o cristianismo, o catolicismo, o budismo, o islã. Não é isso que ele está querendo dizer. Né? Por isso que a gente tem que ter alguém para explicar a gente Bhagavad Gita. Então é o Dharma social e o Dharma religioso. Abandone tudo e renda-se a mim, e você não será penalizado por nada disso. Muitos, eles dizem, você deixou o seu pai e a sua mãe sozinhos, mas se você servir ao Senhor Supremo, a sua dívida com o seu pai e sua mãe, e os sábios, e os semideuses, e todos os outros tipos de dívidas que nós temos, serão pagas. Lembre-se sempre disso. Né? Tem um caso também, acho que vale a pena contar, que eu lembrei agora. Um devoto, ele era um grande pregador. Né? Pregava, grande, mas era grihasta, tinha mulher. E a mulher engravidou. Tudo bem, né? Só que quando nasceu a criança, a mãe, né? A mulher dele, abandonou o corpo no parto. Ela morreu no parto. E aí ele ficou com uma criança, um bebê de colo. E ele pensou, como eu vou pregar? Como eu vou sair pregando com uma criança de colo? Né? O filho atrapalha a vida devocional, claro, né? Que se você quer se render, atrapalha.
Por isso que para se render você tem que largar tudo. Né? Você tem que largar tudo. A pessoa rendida, ela largou tudo, material. Aí ele ficou pensando, falou, poxa, mas como que eu vou fazer agora? Ou eu cuido do meu filho ou eu saio pregando por aí. Não tem como fazer os dois juntos. Não tem como você acender um fogo com guia e com água. Não tem como. Aí o que ele fez? Ele estava lá e aí um ovo de lagartixa eclodiu. Eclodiu, ele estourou, né? E não sei se vocês já viram tal, né? Mas todo ovo é assim, a lagartixa, ou a galinha, enfim, né? Ele eclode, ele estoura e aí saiu o animal lá de dentro, né? Saiu o animal lá de dentro, aí a lagartixa saiu, pequenininha assim, ó, e saiu correndo. E aí, na hora ele pensou, claro, ele já tinha lido as escrituras, né, uma pessoa sábia, né? E ele pegou e pensou assim, Krishna vai cuidar. Krishna vai cuidar dessa lagartixinha. A mãe não está do lado. Ela saiu correndo e foi embora. Né? Krishna vai cuidar dela. E aí ele falou, Krishna vai cuidar do meu filho. Aí o que ele pensou? Claro que ele não deixou o filho no meio da rua, né? Mas aí o que ele fez? Ele pegou um cesto, a gente vê em filme isso às vezes, né? Ele pegou um cesto, ele sabia que tinha um casal naquela casa, e ele pegou um cesto, colocou lá, né? E foi embora. Isso deve já ter, isso é muito antigo, porque está nas escrituras, né? Acho que nem campainha tinha na época. E ele deixou lá, ele deixou lá e ficou de longe, assim, olhando, atrás de alguma coisa, olhando. E a criança começou a chorar, claro, o bebê, né? Começou a chorar. Aí o casal abriu a porta, viu a criança, olhou, né? E entendeu que largaram a criança lá, bebezinho, né? E o casal pegou a criança, pôs para dentro, e ele saiu pela vida pregando. Saiu, que era a função dele, era pregar, né? E ele saiu pregando. Depois de uns 20 e poucos anos, ele voltou para ver como estava o filho dele, né? Como estava o filho dele. E o filho dele tinha se tornado um grande pregador, como ele. Então, você vê, ele largou. Você fala isso para um materialista, que pessoa cruel. Ou qualquer outra religião é um cristão. Fala isso para um cristão, a pessoa não entende. A pessoa não entende o que é rendição a Deus. Ela acha que ela servir o filho é servir Deus. Não, não é. Só vai ser serviço a Deus se você servir o teu filho se ele se tornar um devoto. Aí sim. Aí você está servindo um devoto. Mas caso contrário, não. Por isso também tem uma cidade, uma aula de Srirachar Maharaj, uma cidade chamada Verdade. Não sei se você lembra dessa aula, Uisha. É uma cidade chamada Verdade. Aí foi um devoto lá e olhou e falou, poxa, mas todo mundo só fala a verdade nessa cidade, eu quero ver, eu vou testar. Né? Aí chegou para uma pessoa e falou assim, quantos anos você tem? Aí o devoto falou, eu tenho 20 anos, mas era um senhor já, de 80 anos. E aí ele falou, como assim? Ele está mentindo. Cabelo branco, né? A pessoa, você conhece a pessoa que tem 20 anos, qualquer um sabe quem tem 20 anos e quem tem 80 anos. Você não sabe a idade exata, mas você sabe diferenciar quem tem 20 e quem tem 80, né? Não tem como ter dúvida. E aí ele falou, não, eu tenho 20 anos. Aí ele pegou, saiu, foi numa outra casa e falou, quanto dinheiro você tem? O cara era, né, uma casa opulenta na Índia, vários carros, isso, aquilo, né? Quanto dinheiro você tem guardado? Ele falou, $10.000. E aí o rapaz falou, como assim $10.000? Você tem vários carros, você tem essa casa aqui gigante. Tenho $10.000 guardado, não tenho mais nada. Aí ele falou, outro que está mentindo, a cidade chama Verdade, outro que está mentindo. Aí ele foi num outro lugar e falou para a pessoa, quantos filhos você tem? E ele viu lá meia dúzia de crianças brincando, cada um de uma idade, né? Quantos filhos você tem? Um. Como assim você tem um filho só? Tenho um filho. Né? Ele falou, pô, essa cidade só mentem, todo mundo mente, tem que ser mentira o nome da verdade da cidade, não verdade, né? E aí ele foi falar com o Narada Muni. Ele foi falar com o Narada Muni e falou, pô, Narada, né? Amigão de Narada, pô, Narada, né? Olha aí, ele falou, né? Essa cidade aí todo mundo fala mentira. Como assim? Eu fui no lugar, senhor de 80 anos falou que tinha 20 anos.
Né? Como é possível isso? Ele mentiu. Aí Narada Muni falou para ele, não, ele não mentiu. Ele está falando o tempo de vida que ele tem iniciado. Porque é aí que conta a tua vida. A tua vida, a partir do momento que você encontrou um mestre genuíno, ele te iniciou. Então, o Krishna Prabhu, ele tem 6 meses de vida, é um bebê ainda. É um bebê. Né? A gente tem que ficar olhando ele porque ele é um bebê. Ele pode fazer besteira. Como um bebê, cair do berço, fazer um monte de besteira. Né? Então, comer uma moeda, sei lá, ele pode fazer qualquer besteira. Né? Então, é um bebê. Aí ele virou para Narada Muni e falou, mas e o outro lá, que falou que só tinha $10.000, e o cara é rico, milionário? Ele falou, não, sabe por que ele falou isso? Porque ele deu $10.000 para pagar um festival. O único dinheiro que ele tem guardado, realmente, é o dinheiro que ele doou para o festival, ele doou para Krishna. Então, o verdadeiro dinheiro que nós temos, soma tudo que você doou para o templo, para a missão, que você gastou com a devoção, aquele dinheiro que você comprou uma fruta e ofereceu para Deus, você comprou uma flor e ofereceu para Deus, aquele dinheiro que você doou para o templo, aquele dinheiro que você doou, de repente, para Silatila Kaniri Maharaj, soma tudo isso, esse é o dinheiro que você tem guardado. Não é o dinheiro que está aplicado no banco, no VGBL, sei lá onde. Né? Essa é a real. E aí falou, e o outro? O outro falou que tinha um filho só, tinha 6 crianças lá. Ele falou, mas só tem um iniciado. Você tem que considerar seu filho somente aquele que é iniciado por um guru genuíno. Então, por isso que eu falei isso, é o que está falando aqui. Né? Então, você tem que considerar somente... Né? Se você fala, eu estou servindo meu filho a serviço a Deus, mas ele é devoto, as pessoas confundem as coisas. Acham que o trabalho material é serviço a Deus. Só é serviço a Deus o trabalho material aquele dinheiro que você deu referente àquele período que você trabalhou, você doou para a consciência de Krishna. Então, você trabalha material, sim, você está lá trabalhando materialmente. Aí você pega 1 hora do seu trabalho, como disse lá Char Maharaj. Nós trabalhamos, a maioria, né, trabalha 8 horas por dia. Você pega 1 hora do resultado desse trabalho, qual que é o resultado? Dinheiro. Você pega 1 hora desse dinheiro, né, divide o teu salário por 8. Você pega uma parte dessa e doa para a consciência de Krishna. Essa 1 hora que você está trabalhando materialmente todo dia, você está fazendo serviço devocional. Se você trabalha e você não usa o dinheiro para Krishna, para a consciência de Krishna, você não está servindo Deus no trabalho. Então, servir Deus não é o que a gente acha. Servir Deus é contribuir para a consciência de Krishna. Pregação, gastar tudo, dar toda a tua energia para Deus. Né? Isso é servir Deus, da forma que Ele falou. Então, é isso que Srila Maharaj está falando aqui. Ele está contando aqui. Deixe-me ver aqui. À noite continuamos essa leitura. Só vou ver onde eu parei para a noite. Então, Srila Maharaj falou, né? Nós temos vários tipos de dívidas. Com semideuses, com o pai, com a mãe, às vezes com o tio, com a tia, né? Nós temos com os sábios, dívida com todo mundo. Mas se você servir Deus, todas elas são pagas. Então, largue tudo e renda-se a Deus. Essa é a conclusão da aula. Né? O Srila Maharaj, ele não falou diretamente isso, né? Porque ele também não pode ficar pressionando para a pessoa largar a família, né? Enfim, vão falar, esse guru aí, olha só, ele está mandando todo mundo largar a família, né? Mas não é qualquer um que vai largar a família, é muito difícil. Você tem que ter um mérito muito, 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 muito grande espiritual. Você tem que ter um sucrito enorme para você largar teu filho, largar sua mulher, largar seu marido, que, né, no caso, largar tudo, largar o seu trabalho e falar, Deus vai cuidar de mim. Eu vou morar no templo e Ele vai cuidar de mim. Quando diz, renda-se a Deus, Ele vai te proteger, é que Ele vai cuidar de você. Não vai faltar nada para você. Claro, você vai perder o conforto da tua casa, né? Mas você vai ter o conforto do lar. A alma vai estar no conforto do lar. Tem um livro de Srila Govinda Maharaj que chama Conforto do Lar. Qual que é o conforto do lar? Servir Deus. Né? Então é isso que
que a gente leu aqui hoje. Vamos então cantar o Nama Sankirtan. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta. Não, à noite a gente vai cantar. À noite a gente canta Sri Sri Damodarastaka. Deixe-me ver aqui então se tem alguma pergunta, algum comentário. Não tivemos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Savar Padarinu Pura Panchagra Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Adama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare
Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Jaya Nita Jaya Gaura Nita Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gaura Hari Go Nita Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nita Gaura Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando conosco aqui da live hoje pelo Facebook. Nós temos aqui hoje o Vrajaraja Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu está aqui presencialmente conosco hoje. Temos aqui também o Judson Rocha, Saravanan Gavarri conosco também, e Ananta Shesha Prabhu. Então agradeço a presença de todos que estão aqui conosco, dando sadhusanga, fazendo o sadhusanga. À noite vamos continuar a leitura onde paramos aqui de Silachara Maharaj. Tenham um bom dia a todos. Dandavat Pranam, até às 19 horas com o programa da noite.